A República Democrática do Congo não é simplesmente um país, é um continente em miniatura e uma das nações mais complexas, ricas e, tragicamente, atormentadas do mundo. Sua vastidão, comparável à da Europa Ocidental, abriga uma biodiversidade inigualável, recursos minerais que impulsionam a tecnologia global e uma população de cerca de 120 milhões de habitantes, que falam mais de 200 línguas distintas. No entanto, a vida na República Democrática do Congo é definida por um profundo paradoxo. A riqueza geológica subterrânea se traduz em pobreza estrutural e insegurança crônica na superfície. A vida cotidiana é uma luta constante pela subsistência, marcada pela instabilidade política, pela exploração de recursos e por uma diversidade cultural que inclui fenômenos sociais únicos, como a existência de tribos pigmeias e a persistência da poligamia de like. Inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. O Congo-Kinshasa, como é conhecido para distingui-lo da República do Congo, Congo-Brazzaville, é o segundo maior país da África. Sua geografia é dominada pela bacia do Rio Congo, o segundo rio mais caudaloso do mundo, que é o eixo central da vida, do transporte e da energia. 1. A maldição dos recursos minerais. A República Democrática do Congo é imensamente rica. Suas reservas de minerais são vitais para a economia mundial moderna, mas essa mesma riqueza é a causa fundamental de sua instabilidade e pobreza. Coltan, cobalto e o mundo moderno. O Congo abriga cerca da metade das reservas mundiais de cobalto, essencial para as baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e smartphones. Também possui vastas reservas de coltan, estanho, ouro e diamantes. Essa concentração de recursos desencadeou uma maldição dos recursos, onde o controle das minas e as rotas de contrabando financiam inúmeros grupos armados e perpetuam o conflito, especialmente no leste. Mineração artesanal e exploração. Grande parte da extração desses minerais é realizada de forma artesanal e precária, frequentemente por garimpeiros que trabalham em condições subhumanas por salários de miséria. O trabalho infantil nas minas, especialmente de cobalto, é um problema endêmico e visível da exploração. A vida de milhares de famílias no leste está diretamente ligada ao ciclo brutal da extração mineral, onde a insegurança e a doença são a norma. O desafio da infraestrutura, a imensidão do país e a falta de investimento deixaram a infraestrutura em um estado deplorável. A rede de estradas é deficiente, o que torna o transporte terrestre lento e perigoso. O Rio Congo é a principal artéria para o movimento de pessoas e mercadorias, mas até mesmo a navegação fluvial é ineficiente. A falta de estradas pavimentadas e funcionais é uma barreira física para a unificação nacional, o comércio interno e a entrega de serviços básicos às zonas remotas. 2. A insegurança crônica no leste. A vida na região oriental, especialmente nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, é um estado de emergência humanitária permanente. Conflito e deslocamento. A zona oriental é o lar de dezenas de grupos armados, tanto locais quanto estrangeiros, remanescentes das guerras dos anos 90, que lutam pelo controle das minas, das terras e das rotas de contrabando. Isso provocou o deslocamento interno de milhões de pessoas, criando a maior crise de deslocamento na África. Violência sexual como arma de guerra. Uma das táticas mais atrozes desses conflitos é o uso sistemático da violência sexual contra mulheres e meninas. Este é um fenômeno que destruiu o tecido social de milhares de comunidades e levou a República Democrática do Congo a ser conhecida como a capital mundial do estupro, apesar dos esforços nacionais e internacionais para combatê-lo. A vida cotidiana das mulheres no leste é marcada por uma profunda vulnerabilidade e pelo medo constante. A República Democrática do Congo é um mosaico de mais de 250 etnias, cada uma com sua própria língua e costumes. Essa diversidade é a fonte de uma rica vida cultural, mas também é explorada pela política e pelo conflito. 3. Os povos originários, pigmeus. O Congo abriga a maior população de povos pigmeus do mundo,
como os Mbuti ou os Toa, historicamente caçadores-coletores da floresta tropical. Esses grupos exemplificam a profunda conexão de algumas comunidades com o meio ambiente, mas também sua extrema vulnerabilidade. A tribo mais baixa do mundo. Estatura. Esses grupos se distinguem por sua baixa estatura. A tribo mais baixa do mundo se refere à estatura média dos homens, que raramente ultrapassa 1,50 m. Sua vida tem sido tradicionalmente regida por uma estrutura social igualitária e um profundo conhecimento da selva. Marginalização e exploração. Hoje em dia, a vida dos povos pigmeus está ameaçada pelo desmatamento, pela perda de seu habitat tradicional e pela discriminação social. São frequentemente considerados inferiores pelas comunidades bantus dominantes, o que os expõe à exploração e à falta de acesso à educação e à atenção médica. Muitos se veem obrigados a trabalhar em condições de servidão para seus vizinhos, bantus, ou a mendigar nas margens das cidades. A vida desses povos, que antes era uma simbiose com o ecossistema, é agora uma luta pela sobrevivência cultural e física. 4. A poligamia e a estrutura familiar. A estrutura familiar congolesa é predominantemente extensa, e a poligamia continua sendo uma prática legal e socialmente aceita em muitas etnias rurais, embora sua prevalência seja influenciada por fatores econômicos e religiosos. O status econômico como fator-chave. A capacidade de ter múltiplas esposas está diretamente ligada à riqueza do homem, já que cada esposa e seus filhos representam um encargo econômico considerável, que deve ser mantido. Em muitas culturas rurais, o número de esposas é um indicador da riqueza e do status social de um homem. A ideia de que um homem pode ter mais de 10 esposas é hiperbólica na maioria dos casos modernos, mas famílias com 3, 4 ou 5 esposas não são raras em certas comunidades, especialmente aquelas onde o trabalho agrícola requer muita mão de obra. Papéis e responsabilidades. Nas famílias polígamas, a vida das esposas é regida por um sistema de rodízio de responsabilidades domésticas e agrícolas, com a primeira esposa frequentemente mantendo uma posição de autoridade sobre as demais. A poligamia é vista nesses contextos não apenas como um ato masculino, mas como uma estratégia de produção que assegura uma grande descendência para a linhagem e suficiente força de trabalho para a terra. No entanto, a prática enfrenta a crescente pressão da urbanização, do cristianismo e da pobreza, que tornam a manutenção de grandes famílias economicamente inviável. A capital, Kinshasa, é uma megalópole vibrante e caótica, de cerca de 17 milhões de habitantes, que simboliza as esperanças e as frustrações do país. A vida urbana é regida pela economia informal, ou pelo système D, do francês se débrouiller, virar-se, dar um jeito. Dê like, inscreva-se e compartilhe. 5. A cultura da sobrevivência informal. A falta de emprego formal obriga a grande maioria da população a depender da economia informal para a sobrevivência diária. O système D é a filosofia da sobrevivência, onde a criatividade, a engenhosidade e as redes pessoais são mais importantes do que os diplomas universitários. Os quinóis, habitantes de Kinshasa, dedicam-se à venda ambulante, aos pequenos comércios, ao conserto de qualquer coisa e ao mototáxi, transporte em motocicleta. A vida diária é uma busca constante por renda e oportunidades. O fenômeno dos chegues. Dezenas de milhares de crianças de rua, conhecidas como chegues, vagam por Kinshasa. Muitas foram acusadas de feitiçaria ou expulsas de seus lares pela pobreza ou pela dissolução familiar. Sua vida é uma luta de morte contra a fome e a violência. Este fenômeno sublinha a profunda desigualdade e a falta de redes de segurança social do Estado. Os microcréditos e a solidariedade. A ausência de um sistema bancário acessível fomenta a dependência dos tontines, associações rotativas de poupança e crédito, e dos microcréditos informais. A solidariedade comunitária e as redes familiares são as únicas verdadeiras formas de seguro social, já que o Estado é incapaz ou não está disposto a provê-los. 6. A música, a moda e a SAP.
A cultura quinoense é sinônimo de vitalidade, expressando-se através da música e de um sentido único de moda. A rumba congolesa. A República Democrática do Congo é o coração musical da África, com gêneros como a rumba congolesa, que influenciaram a música de todo o continente e do mundo. A música é um meio de escape, celebração e, frequentemente, de comentário social codificado. A vida noturna, quando a economia permite, é uma explosão de dança e ritmos. A SAP, Sociedade de Ambientadores e Pessoas Elegantes. A SAP é um movimento cultural baseado na elegância e no culto à roupa de designer ocidental, frequentemente importada a preços exorbitantes. Para o sapeur, o ato de vestir-se impecavelmente não é apenas moda, mas uma declaração política e um desafio estético à pobreza circundante. É uma afirmação de dignidade e ambição em um ambiente que oferece pouco. 7. A instabilidade e a corrupção. A República Democrática do Congo é considerada um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo, apesar de sua riqueza mineral. A fraqueza do Estado Central. O governo central tem uma capacidade limitada para impor sua autoridade fora da capital e de algumas áreas-chave, deixando vastos territórios à mercê dos grupos armados ou das autoridades locais corruptas. A burocracia é ineficiente e a corrupção é endêmica, o que frustra qualquer tentativa de desenvolvimento a longo prazo. As eleições e a tensão. Os processos eleitorais costumam ser repletos de irregularidades, o que perpetua a desconfiança entre a população e o establishment político. A vida política se caracteriza por alianças efêmeras e lutas de poder, centradas no controlo dos recursos, em vez de na melhoria das condições de vida das pessoas. 8. O sistema de saúde e a educação. Os serviços sociais são precários, o que impõe uma enorme carga às famílias. Saúde pública em crise. O sistema de saúde é cronicamente mal financiado. O país sofre surtos recorrentes de doenças, como a cólera, o sarampo e a febre hemorrágica do ebola, que requerem uma intervenção maciça e custosa de organizações internacionais. O acesso aos medicamentos básicos é difícil e caro, especialmente nas zonas rurais e de mineração. Educação como luxo. Apesar dos esforços para implementar a educação primária gratuita, o sistema continua sendo disfuncional. As escolas carecem de recursos e os professores frequentemente têm que ser pagos com taxas parentais informais. A educação se torna um luxo em vez de um direito, o que perpetua o ciclo de pobreza e a falta de oportunidades. Apesar da esmagadora lista de desafios, a característica mais notável da vida na República Democrática do Congo é a extraordinária resiliência e o espírito indomável de seu povo. 9. O espírito congolês. A capacidade de sorrir, dançar e criar em meio ao caos é uma força cultural tangível. A fé como pilar. As igrejas cristãs, católicas, protestantes e as igrejas de avivamento são as organizações mais fortes e frequentemente as únicas que fornecem serviços sociais, escolas e redes de apoio à população. A fé é um refúgio espiritual e uma fonte de esperança em um ambiente de incerteza total. O senso de humor. O humor e a ironia são ferramentas-chave para processar a dura realidade. Os congoleses utilizam o kitende, a forma de se vestir, e a SAP para rir do status e da opressão, afirmando sua dignidade para além de sua condição econômica. A luta pela paz. Inúmeras organizações de base, ativistas e defensores dos direitos humanos, muitos deles mulheres, trabalham incansavelmente e com grande risco pessoal para documentar as atrocidades, mediar nos conflitos locais e construir a paz do zero. Sua vida é uma prova de que, apesar das guerras de outros pelo cobalto, o coração do Congo continua batendo com o desejo de justiça e tranquilidade. A vida na República Democrática do Congo é uma existência no limite. Uma luta diária contra as forças da corrupção, da doença e da guerra financiada pelo mundo moderno. É a vida de um povo condenado pela riqueza geológica de seu subsolo, mas salvo pela inesgotável riqueza de sua cultura, sua música e seu inabalável espírito de sobrevivência.
O destino do Congo continua sendo uma das maiores responsabilidades éticas da comunidade internacional. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!